Oiê, aqui é a Ana Carvalho, de Visual Novo, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo aqui, mas seja bem-vindo ao canal. O ciclo novo, né, visual pede, né, um novo visual. Cortei meu cabelo semana passada, eu acho que foi sexta, gostei bastante, dei uma escurecida também pra ficar mais no tom do meu cabelo, né? Quem me conhece sabe que eu tô aí num processo de retornar às minhas raízes, de voltar à cor natural do meu cabelo e tava aí, né, fazendo um monte de coisa e não tava chegando a lugar nenhum. Mas agora deu uma melhorada, né? Tava uma miscelânea de cor. Mas vamos lá ao que interessa nesse tema de hoje que eu vou trazer. Eu fiz aqui um plano de ação. O que é esse plano de ação? O que eu quero fazer nos próximos 30 dias? E por que 30 dias? Eu coloquei aí um tempo menor, né, do que 90 dias, do que 180 dias. E vai casar muito com um desafio, um checklist do autocuidado que eu comprei há um tempo atrás. Na verdade, já fazem mais de um ano. E eu nunca cheguei ao final desses 30 dias. Então, eu já fiz até o 12º dia, até tá marcadinho aqui nessa folha. Eu fiz até o 12º e foi muito legal. E faz horas que eu tava querendo fazer, até comecei a fazer semana passada, mas não continuei. E aí eu entendi que seria interessante eu trazer, né, isso. Eu já até tinha gravado uma época, quando eu fiz até o 12º dia, eu gravei no meu Instagram, o diário. Todos os dias eu gravava e tal, e falava um pouquinho. Mas o que eu pensei em fazer? Fazer esses 30 dias, como que ele é, tá? É um desafio de autocuidado emocional. E eles são divididos em 4 semanas. Eu vou ler aqui pra vocês. A primeira fase é alinhar, que é a primeira semana. A segunda fase é desintoxicar, que é a segunda semana. A terceira fase é reconectar, que é a terceira semana. E a quarta fase é aprimorar, que é a quarta semana. Então são 4 fases, uma por semana, com algumas atividades, com algumas coisinhas. E aqui eu tenho aqui o material que eu já tinha impresso. E aí ele tem aqui como a gente faz cada dia, né, seguindo aqui algumas coisinhas pra gente fazer durante cada dia da semana, cada fase e cada dia daquela semana ali que a gente vai estar fazendo. Então, cada semana, né, eu pretendo mostrar como foi minha semana, mas um compilado de cada dia num vídeo só por semana. Então, toda segunda-feira eu vou trazer aqui o vídeo como que foi a minha semana, aquela fase ali. Por exemplo, a primeira fase vai ser alinhar. Então, dentro dessa fase são algumas atividades que eu tenho que fazer pra conseguir alinhar, né? Então, eu senti essa necessidade de comprometimento. E eu sinto essa necessidade porque quando eu gravo, quando eu me comprometo publicamente, eu me sinto mais na obrigação de fazer, de mostrar e de estar mais ativa. Porque eu não sei vocês, mas toda vez que eu me comprometo com alguma coisa sozinha, parece que eu não tenho aquela motivação, parece que eu não tenho aquela coisa me cobrando e gera, né, uma cobrança positiva. Porque a gente precisa ter, né, esse comprometimento e quando a gente se compromete publicamente, fica mais fácil da gente seguir. E sei que também tem a questão ali da ansiedade, da expectativa, mas isso também nos ajuda a trabalhar essas questões e pra mim eu vejo que foi mais positivo do que negativo todas as vezes que eu fiz esse comprometimento público. Então vou aí fazer, e como eu falei, vou fazer um desafio menor. Então 30 dias não é fácil, mesmo sendo 30 dias, eu quero trabalhar aí meu senso de conclusão, as mini vitórias, sabe? Porque a meta não é ser perfeita, mas é fazer todo dia. Até coloquei aqui, a meta não é ser perfeita, mas sim a cada semana poder ter a clareza de como estou avançando nas coisas que são importantes pra mim. Então eu quero ter essa clareza, e quando eu fiz ali o desafio nos 90 dias, eu consegui naqueles dias que eu fiz, naquelas semanas que eu fiz, e eu fui bem até, e fui longe, fui até a sexta semana, se eu não me engano. Eu fiz, mas depois eu não gravei, mas eu gravei até a quarta semana, mas eu fiz até a sexta. Só não gravei as outras duas. Mas eu vi que eu tive mais clareza das coisas que eu tava fazendo, eu tive mais presença também daquilo que eu tava fazendo, daquilo que tava dando certo, daquilo que não tava dando certo. E uma coisa muito interessante que eu percebi nesse tempo que eu fiz é que não adianta a gente querer mudar toda hora as estratégias. Tu tem que pegar uma coisa e seguir, porque senão tu vai ficar te confundindo mais. E muitas vezes a gente começa a escutar aqui, escutar ali, faz assim, faz assado, e daqui a pouco tu já não consegue mais tá focada naquilo que tu te comprometeu a fazer. E o bom desse desafio, desses 30 dias de autocuidado, é que também vai dar pra mim encaixar a questão do meu emagrecimento. Vocês sabem, né, que eu tô no processo de emagrecimento, eu quero emagrecer alguns quilos, tanto por saúde, mas não vou negar, por autoestima também, minha autoestima tá bem baixa. Mas toda vez que eu me arrumo, olha como é importante a gente botar uma maquiagem, a gente dar uma mudada no visual, isso aumenta a nossa autoestima e melhora um pouco, né, eu já tô me sentindo bem melhor. E também com a questão que eu comecei ali, o meu tratamento, isso eu quero vir contar mais pra vocês, mas dá um tempo aí até começar a fazer efeito, né, e eu já notei pequenas melhoras. Então, ao longo dos meses, aí conforme eu vou falando pra vocês como que tá sendo meu tratamento. Eu fui na minha consulta com o psiquiatra
Eu comecei na quinta-feira mesmo, no dia que eu fui na consulta, eu já comecei meu tratamento, já tô vendo melhoras, tô tendo um pouco mais, assim, de vontade de fazer as coisas, né? Hoje eu quero ver se eu vou lá de tarde tomar minha B12 também, que é uma vitamina injetável que eu tomo uma vez por mês, que me ajuda também, né, na questão da energia e tudo mais. E um conselho, façam exames para ver como que tá as suas vitaminas, né? Porque muitas vezes a gente pensa que é uma depressão, que é uma coisa, e é falta de vitamina. Então, às vezes, só a vitamina já resolve. Então, no meu caso, eu fiz os exames, eu vi como é que estavam os meus hormônios, e aí eu vi que não estava resolvendo só a questão hormonal, e era realmente, né, eu fui diagnosticada com depressão ansiosa. Então, fui diagnosticada. Eu creio que em nome de Jesus, né, com o tratamento, com aquilo que o Senhor deixou, eu vou ser curada. E Deus é que sabe de todas as coisas, né? O importante é a gente ter qualidade de vida e tá bem. Então é isso. Então essa questão do emagrecimento, eu sei, né, que eu tenho que fazer várias coisinhas, mas nesse desafio ele já entra algumas questões, como exercício, como alimentação saudável. E não existe autocuidado emocional sem o autocuidado físico, o autocuidado do nosso corpo, né? Nós somos trinos, corpo, alma e espírito. Então, para que a gente possa aí ter um autocuidado emocional, parte desse cuidado, ele entra a parte física e alimentar. Porque a gente precisa cuidar do nosso corpo, a gente precisa cuidar da nossa alimentação. E na prática, a gente sabe, né? Na teoria, a gente sabe muito bem. Mas na prática, nem sempre acontece assim. Principalmente para quem tem alguns quadros emocionais ali, que acaba comendo as suas emoções. E foi exatamente o que aconteceu comigo, que eu acabei engordando aí mais de 15 quilos por conta da fome emocional. Eu tô lendo esse livro aqui, que é Hábitos Atômicos. Ele é maravilhoso. Eu tô já li até 63 páginas. Não, li mais. Só que eu marquei aqui que ele diz assim, ó: antes de construirmos novos hábitos de forma efetiva, precisamos entender os atuais. Isso é mais desafiador do que parece, porque uma vez que um hábito esteja enraizado, é na maior parte não consciente e automático. Se um hábito permanece sem sentido, você não pode esperar para melhorá-lo. Como o psicólogo Carl Jung disse, até que transforme o inconsciente em consciente, ele direcionará a sua vida e você o chamará de destino. Então, muitas vezes a gente tem hábitos enraizados e a gente não sabe de onde que vem. E a gente precisa identificar esses hábitos para poder mudá-los. Então, hoje, quando eu consigo ter essa clareza, né, de que eu tô fazendo tais coisas e motivada por tais emoções, por tais coisas enraizadas na minha mente, tais crenças também limitantes, eu acabo repetindo aqueles hábitos de forma inconsciente. Então, quando eu trago para o meu consciente, quando eu trago à luz aquela questão, aquele hábito, e vejo que ele é destrutivo para mim, mas que ele tem uma raiz ali de questões emocionais e crenças limitantes, eu consigo ter essa clareza. E quando eu tô fazendo um desafio como esse, seja de 30 dias, de 90 dias, de 180 dias, eu consigo, no montante, nas semanas, avaliar muito melhor isso, do que simplesmente eu deixar a vida me levar, a vida leva eu, e não olhar para isso. Então, eu notei que quando eu comecei a olhar dessa forma, eu comecei a analisar melhor as minhas atitudes e conseguir mudar aquilo que não estava legal, mas aquilo que estava bom, né, deixar e continuar fomentando. E nem sempre quer dizer que uma semana não foi boa, que a outra também não vai ser. Ou que um dia não foi bom, o outro não vai ser. Tem um vídeo muito famoso que o pessoal compartilha até como meme, que, porque eu errei, a pessoa errou uma coisa, tipo, derrubou um pouquinho de coisa, derruba tudo. A pessoa se maquiou errado, se borroca toda. Então, tipo, às vezes a gente comete um erro, eu era muito assim. Tipo, eu cometia uma falha no meu dia, por exemplo, na alimentação. Eu comia de manhã errado, agora já era. Agora eu não vou mais comer certo porque eu comi uma refeição errada, né, entre aspas, tipo, comer um doce, comer uma coisa que tava fora da minha dieta, daí todo o resto do dia já condenava o resto do dia. Não significa que a gente, por errar uma coisa, a gente tem que abortar, né? Muitas vezes eu me vi fazendo isso, e nesse desafio dos 90 dias entrou várias questões emocionais e tudo mais, e eu não consegui manter, porque eu tô tendo essa dificuldade, e eu tive essa identificação, eu consegui identificar que eu tô tendo essa dificuldade, trouxe isso pra terapia também, que eu tô tendo uma dificuldade muito grande em concluir as coisas, porque eu criei na minha mente essa crença de que tudo que eu começava eu não concluía. E nem veio da minha infância, sabe? Essas questões. Veio mais de uma fomentação de coisas inacabadas que eu fui deixando ao longo da minha vida, e eu mesma fui criando essa questão. Tem um vídeo que eu vi esses dias que fala sobre autoconfiança e como que ela é construída, e ao contrário também. Muitas vezes a gente acaba destruindo a nossa confiança própria, porque a gente começa a fazer coisa e desistir, começa e desiste, e aí tu vai criando aquela crença, tu vai criando aquela coisa que tu não pode confiar em ti mesmo. Porque daí na tua mente, no teu cérebro, ele já, ela já começa e vai desistir. E tu mesmo, cada vez que tu começa, tu já pensa, eu nem vou começar nada porque eu vou desistir de novo. Então logo eu não vou começar. Por que eu vou começar? Eu vou me frustrar, eu vou ficar triste, então eu não vou fazer, então eu não vou começar. E aí você passa uma vida inteira frustrada porque você não começa nada por medo de falhar. E se falhar? A gente precisa entender que se falhar tá tudo bem.
Se falhar, comece de novo, eu tô começando de novo. Cada vez que eu falhar e eu entender que eu não perdi, mas que eu aprendi, eu vou começar de uma forma diferente como eu tô começando hoje. E até mesmo na questão, que nem do sobrepeso, eu ficava pensando, poxa, que vergonha, eu acabei engordando tudo de novo que eu tinha emagrecido, me mantive magra por mais de 2 anos, aprendi ali a me cuidar, fazia minha alimentação saudável, só que todos esses quilos que eu engordei não anulou tudo que eu aprendi, não anulou tudo que eu vivi naquele período e todas as coisas boas que eu aprendi, os hábitos, sabe? Então, uma coisa ruim não anula as outras coisas boas que a gente já viveu, que a gente já passou, que a gente já aprendeu, né? Então, é isso, é sobre isso. A gente se acolher e entender que vai ter fase na nossa vida que a gente não vai tá muito legal e algumas coisas vão sair do nosso controle, né? E a gente não tem controle de tudo o tempo todo. Então, é um grande engano da gente achar que todo o tempo as coisas vão sair como a gente quer e né, a gente vai conseguir o tempo todo do que a gente quer. Às vezes vai sair algumas coisas fora do controle, mas tá tudo bem, né? E então é isso, eu vou começar hoje é dia 15 de julho de 2025 e eu vou começar hoje então. Eu já tomei meu café saudável, fiz um omelete de manhã, fiz ali comi uma bananinha, um café com leite, já comecei meu dia. Eu quero me pesar também, eu quero colocar uma meta de emagrecimento, porque as coisas muito soltas também pra mim não funcionam. Toda vez que eu deixo tudo muito solto, tudo muito ao acaso, eu não sei quantos quilos eu quero emagrecer, deixa assim, eu vou emagrecer, o que eu emagrecer tá bom. Só que a gente precisa ter metas e metas realistas, então eu coloquei assim, eu quero emagrecer no mínimo 3 quilos nesse mês. Então, o meu peso, ele tá assim, tipo, oscilando muito, mas pouco, sabe? Tipo, muito pouco é bom, né? Por exemplo, ele tá oscilando, às vezes eu tô com 88, às vezes eu tô com 89, às vezes eu tô com, né? Tô nessa média, 88, 89, 90, daí baixo. Aí eu preciso focar e colocar uma meta visual pra mim, para que eu possa realmente ir atrás disso e fazer o que tem que fazer. Porque saber fazer as coisas eu sei fazer. Eu só preciso realmente estar alinhada com o meu propósito, alinhada com o que eu quero. E eu creio, como eu falei, que esse desafio aqui do autocuidado, né, checklist do autocuidado emocional, vai me ajudar muito a colocar aqui muita coisa em ordem, né, e fazer essas atividades que são de uma coach, né, de autocuidado emocional, uma coach de mentalidade. Tudo tem um porquê aqui nesse checklist. São 30 dias, no caso são 4 semanas, pra colocar aqui muitas coisinhas em ordem e criar hábitos mais saudáveis. Então é isso que eu realmente preciso, né? Voltar ao hábito da atividade física, que era algo que eu tinha antes da depressão e eu fui perdendo, fui perdendo a vontade de me cuidar, fui perdendo a vontade de treinar. E eu sei que muitas vezes eu fiz sem vontade. Muitas vezes eu não dependi, só que quando tu tá já no pique de fazer uma coisa e tu vai fazendo, tu cria o hábito, é mais fácil. Mas quando tu tá passando por uma questão emocional, uma doença, tá passando por várias questões, a tua autoestima já tá lá no chão. Tipo, muitas vezes tu quer fazer um exercício físico, mas tu olha, tu tá se sentindo muito pesada, aí tu já cansa rápido, tu já, às vezes, não consegue comer certo também, aí, tipo, uma coisa vai puxando a outra. É um abismo, chama outro abismo, é como a palavra de Deus fala, né? Mas quando a gente também vai subindo, é um degrau, vai puxando outro degrau. Então, cada degrauzinho que a gente vai melhorando, a gente vai se motivando a melhorar outras coisinhas da nossa vida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acompanhe aí, cada semana eu vou tentar gravar mais algumas coisas. Eu tenho várias coisinhas aqui escritas que eu quero gravar também, outros temas espirituais, testemunhos, várias coisinhas que eu quero gravar. E eu vou prometer, primeiramente, esse vídeo semanal vai sair pelo menos uma vez na semana. Quero ver se eu consigo gravar na segunda, vou me esforçar, eu vou colocar, como eu falei, metas, né? A gente tem que ter metas e clareza naquilo que a gente tá se comprometendo, naquilo que a gente vai fazer. Fica muito mais fácil. Então eu quero gravar toda segunda-feira contando como foi cada semana, cada fase aí. E se possível, gravar ali por quinta, sexta-feira, um outro vídeo contando algum testemunho, contando alguma coisinha, alguns pensamentos, algumas coisas que Deus tem falado comigo, algumas coisas que eu vivi, que eu tenho vivido, que eu já vivi também, que eu já superei. Porque tem muitas coisas que a gente já superou, que a gente já tá aprovada pra falar. E a gente não tem que guardar, né? Essas sementes, elas precisam frutificar na vida de pessoas que precisam ouvir aquilo que a gente tem pra falar. Então, espero que vocês tenham gostado. Agora sim, vou me despedir. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!